costas de você. Vocês que fazer uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama para testar para fazer rádio, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Muito boa noite, você amigo ligado no nosso Olho no Lance. Fala você. Muito boa noite, Arthur Teodoro. Muito boa noite, Jorge Bento. Estamos aqui hoje, muitas novidades aí. Final de semana de rodada de brasileiro aí, já mirando também a Libertadores, a grande final da Libertadores da América. E hoje aqui nós vamos fazer muitos comentários aí, a preparação. Santos e Palmeiras já estão no Rio de Janeiro, a taça já foi no Cristo Redentor, tá um quiprocó, tá aquela coisa. E o Brasileirão, quem vai ganhar o Brasileirão? Quem vai para a Libertadores? Quem vai para a pré-Libertadores? Quem não disputa mais nada? Quem vai cair? Quem é que tá com medo? Tem gente que já tá ali, ó, abraçadinha com a Série B, tem gente que já tá encaminhado aí para classificadíssimo para essa Série B de 2021, né? E eu vou começar aqui falando de Brasileirão, Campeonato Brasileiro. Aqui eu, o Arthur e o Jorge vamos colocar em debate aí. E eu quero começar aqui falando da parte de baixo da tabela. Vamos começar hoje de baixo para cima. Nós temos ali times grandes, times tradicionais ali brigando para não cair. Nós temos Botafogo, nós temos Curitiba, nós temos Goiás ali, times com muita dificuldade de sair dessa zona. E ali naquela última vaguinha, brigando muito, nós temos ali o Sport, nós temos o Bahia, o Vasco também, dizer que não, e o Fortaleza ali, perigando aquela zona ali. Eu já vou chamar aqui, vou dar boa noite para ele. Jorge Bento, o que você tem visto aí nessa briga para não cair, para se livrar dessa zona da confusão aí? O Botafogo está com muita dificuldade. Eu acredito que o Botafogo não se livra. Eu vejo até uma certa depressão ali nesse time do Botafogo. Curitiba e Goiás ali, o Goiás até que ensaia uma reação, o Curitiba faz uma partidinha legal, mas está cada vez mais difícil, né? E os outros times aí, Vasco, Fortaleza, Bahia, Sport, né? Estão brigando ali para não pegar essa última vaga. E aí, Jorge, para você, quem é que cai dessa galera toda aí? Boa noite, Rafael, Arthur. Olha, eu acredito que do 14º para baixo, Vasco, Sport, Fortaleza, Bahia, Goiás, Curitiba, Botafogo, essas equipes correm o risco de conhecer aí o descenso para a Série B. Infelizmente, o Botafogo e o Curitiba praticamente já estão rebaixados, né? Só se, mesmo matematicamente, eles não vão conseguir mais, né? O Botafogo, a situação dele é caótica, 23 pontos, não vai conseguir alcançar a meta, praticamente está na Série B. O mesmo acontece com o Curitiba, que também trocou de treinador, chegou o treinador paraguaio, para tentar aí ver se o Curitiba conseguisse vitórias, mas conseguiu alguns resultados até satisfatórios, mas o problema foi os jogos, né, desde o início do Campeonato Brasileiro até o momento atual. Então, o Curitiba e o Botafogo, infelizmente, ficaram no meio do caminho, não conseguiram destacar tanto jogando em casa como fora, e os péssimos resultados acabaram contribuindo para a queda de rendimento, e hoje eles ocupam aí as últimas colocações do Campeonato Brasileiro. É uma pena muito grande, né, ver essas equipes com tanta tradição tendo que disputar uma Série B. Mas por que chegaram a esse momento? Um planejamento fracassado, infelizmente. Muitas equipes do Campeonato Brasileiro, tanto Série A, Série B e outras séries, ficaram devendo devido ao planejamento. Então, hoje, pela classificação aqui, nós temos Bahia, Goiás,
Curitiba e o Botafogo correndo sério risco, sim, de disputar a Série B. E eu digo mais uma coisa, quando essas equipes acabam tendo aí o descenso para a Série B, olha, tem que ter um planejamento, tem que ter uma revolução muito grande na equipe para poder voltar à Série A. Exemplo disso, nós temos o Cruzeiro, né? Cruzeiro hoje em dívida, acabou caindo para a Série B, não conseguiu subir este ano, né? Então, quer dizer, a grande prova está aí, né? A debandada que ocorreu na equipe do Cruzeiro. Então, é uma pena mesmo essas equipes caírem para a Série B, mas é o momento atual. Infelizmente, muitas coisas erradas aconteceram desde o início do ano, na qual contribuíram para a queda de rendimento, troca de treinadores, troca constante também de diretores, uma série de fatores que culminaram, então, com essa situação atual. Eu acredito que até a última rodada vai ser uma disputa muito grande. Cada jogo é uma decisão. E, logicamente, cada equipe vai lutar até o final e acreditam até o final que tem chance ainda de reverter a situação. Mas o caso está muito complicado para o Coritiba e o Botafogo. Eu acredito que o Goiás agora teve uma reação muito grande, né? O Bahia, que tem jogo amanhã contra o Corinthians, também, se ganhar amanhã, poderá subir aí uma posição, mas a situação é bastante complicada, sim, tanto para o Goiás como para o Bahia, e aí tem outros concorrentes, o Fortaleza, o Sport, o Vasco, que também, se não abrirem os olhos, poderão conhecer a Série B nesta temporada 2021. E quando a gente fala de planejamento, esse planejamento não atinge apenas as equipes da parte de baixo da tabela, né? A gente tem como exemplo o Santos, que está na final da Libertadores, e a própria torcida reconhece que o planejamento desse ano não foi um bom planejamento. A equipe está com dívidas, jogadores com salários atrasados, um clima caótico no vestiário, na diretoria, em certo ponto ali da temporada, mas a equipe, os jovens do elenco, você vê que é um time que é um elenco que se fechou, é um elenco que se diverte, você assiste aos jogos do Santos, você vê que é um elenco que se diverte, que é um time que tá ali, tá jogando, os jovens jogando como se fossem adultos, e uma equipe que tá fechada e tá jogando em prol da instituição, né, da camisa que veste, entenderam o peso da camisa do Santos. Você tem até o exemplo do vídeo, né, aquela motivação do Alisson antes da partida contra o Boca Juniors, né, ele falando que deram 4% de chances do Santos chegar na final e que ele falou que 4% é muito, né? Então aquela motivação ali dá para perceber que o elenco tá fechado, que é uma equipe que é cascuda, né, como a gente costuma falar, apesar de todos os erros. Então esse planejamento que a gente tem é muito triste, essa situação que a gente passa aqui no Brasil, porque ele afeta diretamente as equipes menores, né, que acabam às vezes caindo, e aquele bate-volta entre Série B e Série A sempre, mas agora ele afeta até as equipes maiores, né, como foi o exemplo que o Jorge citou do Cruzeiro, agora o Botafogo, o próprio Vasco, que mesmo que melhorou um pouco, agora ainda corre o risco, e no caso do Santos, apesar do planejamento, a equipe pode terminar o ano com uma glória imensa, que é o título da Libertadores, mas mesmo assim, muito triste a gente sempre viver esses problemas aqui no Brasil, que a gente sempre vive enumerando esses problemas, mas entra ano, sai ano, a gente continua tendo as mesmas coisas, como o Jorge citou, a mudança de treinadores, um planejamento pífio, diretorias que às vezes se preocupam mais com eles e o ego deles do que propriamente com a instituição e o clube. Então realmente é uma situação muito difícil e é triste, mas infelizmente é o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Pois é, uma temporada totalmente atípica também, né? É uma temporada que nós não tivemos torcida, isso influencia muito, né? Às vezes o time tem ali uma torcida pujante, uma torcida que canta, incentiva, problemas físicos, afinal de contas, tivemos aí pouco mais de 3 meses parados sem futebol, né? Eu acho que isso tudo influencia totalmente no desempenho, né? Como o Arthur falou, tem
o futebol, nós temos são muitas nuances, são muitos fatores, né? E o Santos, que a gente vai falar muito daqui a pouco, né? Do Santos e Palmeiras da final, acabou acontecendo coisas positivas que levaram o Santos. E para outros, esses que nós estamos citando, aconteceram coisas negativas. Agora eu vou fazer aqui uma pergunta para o Arthur. Arthur, tem algum time ali que está brigando para não cair, que meio que desapontou, que a gente esperava que fosse fazer uma campanha um pouco melhor, acabou decepcionando e está brigando hoje para não cair? Eu posso enumerar dois, né? São duas equipes que estão na zona do rebaixamento. Eu acho que o Botafogo, apesar de não ter um elenco que você olha e fala, poxa, vai fazer uma grande diferença, mas acho que as contratações do Honda, do Calu, o Matheus Babi como destaque, a equipe ali, aquele começo de campeonato que a equipe até começou bem, teve uma boa sequência com o Paulo Tuori. Lógico que talvez não brigaria ativamente por Libertadores ou propriamente a pré-Libertadores, mas era um elenco que podia render mais, né? Você tem alguns bons nomes ali na equipe e que não renderam o esperado. Então é muito triste ver a situação do Botafogo, porque você olha o jogo do Botafogo, parece um catado o time, sabe? Assim, dentre os que estão na parte de baixo da tabela, talvez a equipe que joga o pior futebol do Brasil, porque assim, o Botafogo, realmente, você assiste o jogo, parece um catado, sem organização tática nenhuma. Então, acho muito complicado. A equipe desapontou muito. E a outra é o Bahia, né? Que a equipe do Bahia tem o Cleison, o Rodriguinho, o Gilberto mais à frente, tinha o Mano Menezes como treinador, alguns bons nomes também que já brilharam aqui no Brasil, que talvez poderiam ter rendido mais do que renderam, mas a equipe como conjunto não foi boa ao longo da temporada. E talvez o problema foi o elenco, né? Que apesar do 11 inicial ter alguns nomes, o Rossi, que estava no Vasco, as peças de reposição nunca vinham à altura. Então o Bahia chegou até a flertar ali com a Sul-Americana, ali no meio da temporada, talvez passando de fase, podia chegar no estágio mais longe, né, na Sul-Americana, mas essas duas competições a equipe não tinha o elenco suficiente, acabou atrapalhando até o planejamento pro Brasileirão. Então agora o Bahia se encontra nessa situação, talvez pode até cair para a Série B no ano que vem. Nesse ano, temporada que vem. Esse ano, na temporada que vem, né? Que 2020 já invadiu 2021 e tudo mais, né? E agora vamos subir um pouquinho mais na tabela. A gente quer chamar atenção aqui para um time que a gente fala pouco, mas que vem fazendo aí, vem melhorando nas últimas rodadas, jogo a jogo, que é o RB, o Red Bull Bragantino aí, né? Do Claudinho e companhia, né? Maurício Barbieri aí fazendo um trabalho aí, o Bragantino que estava ali por baixo, e agora já começa até a sonhar de repente com uma vaga na Libertadores, possivelmente, né? Porque pode virar um G7, né? Pode virar um G8 até, né? Pode abrir mais vagas ali, né? O regulamento do Campeonato Brasileiro é esse aí, né? Se você ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores vai abrindo, se você tiver ali entre os 6 primeiros. E aí o Bragantino, o Jorge, vem melhorando aí o seu desempenho, já vem de grandes resultados aí, venceu o São Paulo outro dia, deu um 4, ganhou de 4, aí agora na segunda venceu o Corinthians muito bem também. O time do Bragantino tá pegando liga no final. Será que esse Bragantino chega na pré-Libertadores? E eu já emendo com outra pergunta, hein, Jorge? Se o Bragantino não for, quem é que pode também beliscar essa vaguinha aí na pré? Nós temos Fluminense, nós temos Corinthians ali, a galera ali tá meio embolada beliscando essa vaga na pré-Libertadores, hein? Então, o Red Bull Bragantino, ele começou muito mal o campeonato, né? E houve muitas críticas, a própria imprensa cogitou várias vezes que o Bragantino não conseguiria manter na Série A, e de repente o Maurício chega lá, começa a implantar a sua filosofia de trabalho, e olha, o Bragantino hoje é o segundo melhor time do Campeonato Brasileiro na segunda retomada, pós-pandemia, no retorno. Então, muitas coisas mudaram, e o Red Bull Bragantino, então, vem fazendo um campeonato de recuperação espetacular. Tem grandes jogadores, vamos destacar ali o Claudinho, o Arthur, o próprio Elinho, que é jogador de São Paulo, está emprestado para o Red Bull, e outros jogadores ali que não são badalados, mas que conseguiram, né, juntamente com o elenco,
formar uma grande equipe. E ali também tem o coletivo, que é fundamental para toda equipe quiser almejar algo a mais. E é o que está acontecendo, então, com o Red Bull Bragantino. Vem uma sequência muito positiva e, olha, não será absurdo o Bragantino tirar pontos nos próximos compromissos, na qual enfrentará o Internacional, depois enfrentará outros clubes. Nessa sequência que o Bragantino vem jogando, vai tirar pontos, sim, de outros clubes também. E isso pode também levar aí o Campeonato Brasileiro a ficar muito mais ainda emocionante até o final. Em relação aí a uma possível vaga aí na Libertadores, eu acredito que sim. Se o Bragantino emplacar essa sequência, poderá aí vencer na disputa com o Fluminense, o Corinthians, o Santos praticamente não tem mais chance aí de conseguir uma vaga para a Libertadores, né? Mas hoje a disputa é entre aí Bragantino, Corinthians e Fluminense. Ao meu ver, o Bragantino sai na frente do Corinthians e também do Fluminense. É uma grande equipe, uma equipe que está fazendo história, primeiro ano de disputar o Campeonato Brasileiro e uma retomada aí maravilhosa. Pois é, o Bragantino aí, o Jorge citou, né? Lembrando o Bragantino nessa nova fase aí, né? Chegando na primeira divisão. Lembra que o velho Bragantino, né, chegou em 91 na final do Brasileirão, perdendo para o São Paulo, né? Foi campeão paulista também, vencendo o Novo Horizontino naquela final caipira aí que entrou para a história, né? Aliás, o Bragantino ali no estádio Nabi Abichedi, né, que tem o sanduíche com o nome do Vanderlei Luxemburgo, né? Outro dia eu vi uma reportagem, mas me deu água na boca. Coisa gostosa. Eu também tenho vontade de comer aquele lanche lá, viu? Pô, também, cara, água na boca. Então, eu sou doido para ir em São Paulo comer aquele sanduíche de mortadela e esse aí, lá de Bragança. Agora, subindo, pegando o elevador, vou sim, hein? Tô chegando qualquer dia em São Paulo para comer. Só tomar vacina, a gente combina, a gente encontra lá, a gente come aquele verdadeiro sanduíche. Bora. Tem que tomar o Arthur vai pagar. Que isso? Botar na minha conta aí. Subindo um pouco aqui a tabela, pegando elevador. Arthur, briga para Libertadores. Agora que eu quero falar Libertadores, a gente tava falando de pré ali, mas já emendando um pouco Libertadores, pegando até pelo título ali, né? Arthur embolou tudo de vez. Eu não colocaria hoje, não apostaria em mais ninguém. Teve um rapaz aí, uns programas atrás, um rapazinho aí, meio careca, ele falou que o São Paulo já era campeão. Fez conta, não, porque o São Paulo vai pegar 5 times da parte de baixo da tabela e vai ganhar todos. E eu duvido muito que o São Paulo vá perder 2 pontos para 2 jogos para time grande. E já deu o São Paulo como campeão. E desde aquele dia para cá, o São Paulo só tomou porrada, Arthur. Impressionante. Eu não sei o que aconteceu com o São Paulo. E aí embolou totalmente o campeonato, né? O Inter ganha 8 rodadas seguidas. O Abel Braga, que era tido como ultrapassado, ganha 8 rodadas seguidas aí, né? Ganhou o Grenal domingo agora, ganhou do São Paulo bem demais. Aí tem Atlético Mineiro agora entrando na briga, venceu o Santos ontem, o Flamengo ali vai, mas não vai. Arthur, o que está acontecendo nessa parte de cima da tabela, né? Tá difícil para saber quem é que apostar em alguém para ser campeão, hein? Até destacando um pouco o que você falou do Flamengo, é complicado a gente analisar assim friamente. Você pega o Flamengo, a equipe faz uma boa partida contra o Palmeiras, apesar das dificuldades, ganha de 2-0 da equipe do Palmeiras, fica um pouco melhor. E aí naquele dia eu pensei, poxa, agora talvez a equipe do Flamengo agora vai embalar, né? A equipe do Flamengo talvez pode imprimir uma boa sequência nesse final. Eu falei, acho que agora o Flamengo volta a ser um forte favorito. Aí você tinha o jogo do Atlético Mineiro contra o Vasco. Antes do jogo eu pensei, nossa, mas se o Atlético ganha esse jogo, tira um pouco daquela vantagem que o São Paulo tem, o Atlético pode comer um pouco pelas beiradas e chegar. E aí no jogo Inter e São Paulo também eu pensei, poxa, o São Paulo, mesmo que mal, vindo de uma fase ruim e o Inter numa fase boa, o São Paulo vencendo em casa, acho que retoma confiança, né? Volta aos trilhos, pode começar a voltar a dar tudo certo.
E aí a gente tem o Flamengo perde para o Atlético Paranaense no final de semana, o São Paulo perde em casa de 5-1 do Inter e o Atlético Mineiro perde de 3-2 do Vasco, quando o Vasco abrindo 2-3-0 depois com o Cano. Então, assim, analisar friamente, quem vai ser campeão? Igual você falou, naquele dia, quando você fez o cálculo, realmente parecia um cálculo muito sensato, porque você tinha ali a gente faz o percentual que o time tem em cima do percentual que pode fazer no final. Então, realmente parecia que o São Paulo ia conseguir chegar firme e decaiu. E quando a gente dizia que o Inter não chegaria, o Inter emplacou uma sequência fantástica para chegar até a liderança. Então, a gente ainda vai ter os confrontos diretos nas últimas rodadas, que podem mudar algumas coisas, mas eu consigo falar, eu acho que o Inter vem como favorito, sim. Espero chegar ao final do campeonato e não precisar dizer que estava errado. Mas eu acho que a equipe do Abel, com nomes como o Patrick, o Yuri Alberto, que eu saquei no último programa, o próprio Peglo, vem fazendo um conjunto muito bom. O Edenilson fez uma partidaça contra o Grêmio, ele é um meia fantástico, que vem jogando em alto nível aqui no Brasil há muito tempo. Então, assim, acredito que a equipe do Inter, por enquanto, chega como favorita. Acho que os confrontos diretos que ela tem são confrontos ali mais tranquilos de se jogar. E a equipe, se mantiver essa campanha, não só vencendo como está agora, mas se mantiver uma campanha regular, consegue chegar sim ao título da temporada 2020 e 2021. Só lembrando que o Inter, né, perdeu no início do ano, o ano passado, Guerreiro por contusão, aí veio o Galhardo, começou a desandar fazer gol, agora o Galhardo teve problemas, e aí entrou o Yuri Alberto, né? O time do Inter vem numa fase muito boa aí com atacantes aí, né? Que ainda o Galhardo, mesmo fora, ainda briga ali pela artilharia, né? Bem, nós estamos fechando aqui esse primeiro bloco do nosso Olho no Lance dessa semana, fechando aí a visão geral do nosso Campeonato Brasileiro, que está entrando ali nas rodadas finais, decisivo, entra naquela sequência final, daí em fevereiro está chegando aí momentos decisivos no futebol brasileiro, pessoal. Daqui a pouco, na volta do intervalo, nós vamos falar desse jogo, desse clássico aí. São brasileiros a perder de vista, campeões da Libertadores, campeões da Copa do Brasil, não sei quantos paulistas, aí Santos e Palmeiras, direto do Maracanã no próximo sábado. Infelizmente não vai tremer porque não pode ter público, né? Vai ter aí uns convidados aí, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, como é que tá a preparação desses dois times. Daqui a pouco nós vamos vai passar uma vinheta aí, você vai ver rapidinho. VaptVupt, hein, pessoal? Daqui a pouco, Olho no Lance, a segunda parte, Libertadores, final, Santos e Palmeiras. De volta no seu Olho no Lance aqui nessa semana sensacional, semana decisiva no futebol brasileiro, histórica para o nosso futebol, pela primeira vez na história, uma final única aí, né, desde o ano passado, né? Começamos ano passado na Libertadores em Lima, final única da Libertadores, agora em 2020, já invadindo 2021, finalíssima da Libertadores no Maracanã, infelizmente ainda vazio devido à pandemia, mas a notícia boa é que teremos dois times brasileiros fazendo essa grande decisão aí, né? E aqui nós vamos pegar a opinião dos nossos comentaristas aí. Eu também vou falar aqui Santos e Palmeiras chegando nessa grande decisão. De um lado, Santos, tricampeão da Libertadores, um time que estava desacreditado, que não vinha muito bem, politicamente muito instável, e aí de repente chega nessa decisão aí com o Cuca. Do outro lado, Palmeiras aí, um time que vem protagonizando grandes momentos no futebol brasileiro nos últimos anos, não tinha tanto embalo assim para chegar nessa decisão, mas conseguiu um caminho ali bem. Chegou o português Abel Ferreira, arrumou o time e o Palmeiras conseguiu jogo a jogo e chegou nessa decisão aí. E ambos vão fazer aí no próximo sábado a grande final da Copa Libertadores da América 2020. E aí eu já vou perguntar aqui para o Arthur. Arthur, Palmeiras não, teve uma sequência fácil, desde a primeira fase até as quartas, relativamente, né? Mas também fez ficar fácil, né? Porque às vezes você pega o time fácil, mas você perde também. E aí teve o grande jogo na semifinal contra o River Plate. E do outro lado tem o Santos, que é um time muito jovem, um time que tem uma garotada. Você acredita que o Palmeiras, por ter alguns jogadores um pouco mais experientes,
leva um pouco de vantagem nessa final, nesse momento decisivo? Você acha que o time do Santos sentiria um pouco essa final por serem muito jovens? Você acredita que esse time do Palmeiras pode ser atribuído a ele um ligeiro favoritismo real, por causa dessa experiência dos jogadores? Creio que se a gente fosse analisar o elenco no geral, acho que o Palmeiras viria realmente com o favoritismo. Mas se a gente for olhar para o lado santista, você tem ali o Cuca como treinador, que é um treinador que tem uma bagagem imensa. Você tem o Marinho, que é um cara fantástico. Você tem o Soteldo, que são ali talvez os dois pilares da equipe santista. Então, assim, acho que talvez o Santos poderia sentir um pouco dessa final, mas acredito que não. Acho que para o Santos é até mais vantajoso essa questão do jogo único, né? Porque o Santos, como essa equipe, como a gente disse, mais pintada como desacreditado, um elenco mais jovem, talvez com essa leveza dos jovens no jogo único, talvez pode surtir mais efeito. Acho que é muito difícil da gente arriscar exatamente o que pode acontecer, até porque, por conta disso, de ser apenas um jogo único, a gente não vai ter um primeiro jogo para a gente poder analisar o que pode acontecer de diferente para o segundo, mas eu acho que vai ser um confronto dos mais interessantes desses últimos anos, porque a gente vai ter um confronto que são dois brasileiros numa final de Libertadores, e isso é fantástico, isso é realmente muito bom. Fiquei até feliz de ter errado meu palpite quando a gente fez o programa, né? Porque a gente teve uma final de dois brasileiros. Você vai ter uma equipe muito forte, que é a equipe palmeirense, que vem jogando muito bem com o Abel Ferreira. Você vai ter os jovens santistas que tá com uma equipe também que joga. São duas equipes que jogam bonito, são duas equipes que jogam sempre para frente, sempre buscando gol. E além de tudo isso, você também tem um confronto que tem muita história, que é o confronto Palmeiras e Santos nos últimos anos, os encontros na Copa do Brasil, né? Ali a equipe do Ricardo Oliveira, quando eles se enfrentaram nas finais, o Fernando Praz, ali aquela provocação. Então eu acho que esse confronto vai ser um confronto repleto de emoção e que a história, no geral, dessa Libertadores é uma história belíssima, que com certeza vai ficar para a história como uma das melhores. Pois é, e só lembrando, né? Essa é a terceira final envolvendo os times brasileiros, né? A primeira foi em 2005, São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo acabou sendo campeão. No ano seguinte, tivemos São Paulo e Internacional, e aí o Inter foi campeão da Libertadores, né? E agora, né, nós vamos ter São Paulo Santos e Palmeiras. Outra final que teve decidindo clubes do mesmo país foi em 2018, né? River e Boca. Aquele jogo que foi em Madrid, né, devido a alguns acontecimentos aí lamentáveis na Argentina, né? A Conmebol, durante um certo tempo, vetou, né, o regulamento não queria deixar dois times do mesmo país se enfrentarem na decisão, né? Aí obrigava esses times a se enfrentarem na semi. Eu acho uma grande bobagem, né? Realmente a Conmebol é falta do que fazer, na minha opinião, viu? Agora eu vou perguntar aqui para o Jorge. Jorge, o Santos chega nessa final aí, como eu venho falando, estava com uma instabilidade política, cheio de problemas, teve o início do ano conturbado, apostou no Gesualdo português, que não deu muito certo, aí veio o Cuca ali devagarzinho, conseguiu fazer esse time render, aí Marinho num ano sensacional, espetacular. Daqui a pouco eu vou falar mais aí sobre o Rei da América. Também o Soteldo, também, jogadores que já vinham de destaque na temporada passada, mas esse ano a impressão que eu tenho é que, por exemplo, o Marinho vem jogando muito. Você acha que às vezes o Cuca, o nome dele é pouco citado? Você acha que ele deveria ter mais crédito nesse trabalho aí por levar esse time na Libertadores, né? Porque é um grande passo, né? Num ano que o treinador brasileiro acabou acendendo aquele alerta da desconfiança, muitos times buscaram treinadores fora. O Cuca meio que deu essa chegada na final do Santos com o Cuca, meio que veio uma luz aí com o time do Santos, né? Você acha que é pouco falado do trabalho do Cuca? Ele merecia mais créditos? Olha, Rafael, eu acredito que o trabalho do Cuca hoje ele é reconhecido não somente aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. O Cuca já teve a oportunidade de trabalhar na China, né, onde ele ficou mais de 2 anos trabalhando lá. Teve outras propostas, mas acabou voltando para o Brasil. Agora, o que está acontecendo no Santos, tanto no ano passado como agora no início do ano, é fantástico. O Cuca deu uma resposta a todos que
o Brasil tem treinador, sim, de muita capacidade, que tem treinadores, sim, que poderão ter também o mesmo desempenho que outro treinador europeu, qualquer outro treinador de outro continente, que possa vir aqui e fazer também um bom trabalho. O Cuca, quando assume o Santos, ele assume o Santos diante de uma crise terrível, né, com cobrança de todos os gestores, o ex-presidente anterior fez muitas coisas erradas, na qual culminou até com impeachment. Enfim, a situação do Santos era tanto péssima na questão econômica, quanto também na questão política. E o Cuca conseguiu arrumar essa equipe, conseguiu fazer com que os jogadores jogassem futebol, mesmo com salários atrasados e outros problemas. O Cuca motivou esse elenco do Santos. E essa motivação veio encorpando a equipe, na qual conseguiu fazer grandes jogos na Libertadores, uma campanha maravilhosa, e chegou na final aí e desbancou todo o poderoso Boca Juniors. Ali, realmente, o Santos mostrou que era, sim, merecedor de fazer a grande final da Libertadores deste ano. E olha, como o Arthur já afirmou, né, o Santos tem um ataque muito bom. Eu falo que é um ataque fulminante. Por quê? Porque o Marinho e o Soteldo, eles podem resolver a partida, simplesmente, porque são jogadores habilidosos. Não somente o Marinho e o Soteldo, como o Caio Jorge. E aí tem outros jogadores do elenco do Santos também, que estão ali inseridos no mesmo propósito. Então o Santos chega forte. É um Santos hoje bem organizado no setor defensivo, é um time muito forte ofensivamente, que tem um treinador, um dos melhores treinadores do Brasil hoje, brasileiro, para mim, é o Cuca. Então o Santos chega muito forte, sim, para esse grande confronto contra a equipe do Palmeiras. O Palmeiras é um time forte, tem um elenco melhor do que o Santos, mas nem por isso é o favorito do jogo. Como é um jogo único, nós vamos ver um espetáculo, não tenha dúvida. Pela atmosfera das duas equipes, da preparação que iniciou hoje, eu acredito que vai ser um dos melhores jogos, uma das melhores finais da Libertadores. Tem tudo para acontecer. E eu espero que os jogadores possam ser os grandes protagonistas da tarde de sábado, do lado do Palmeiras, quanto do lado do Santos. E esperamos aí que possamos ter, né, grandes jogadas, grandes gols, e que também nós tenhamos um representante brasileiro aí na grande final, quando irá disputar lá com o Bayern de Munique, né? Essa é a esperança. O título já é do Brasil, já é do Brasil, porque Santos e Palmeiras farão essa grande final. Agora, não dá para cravar aqui, na minha humilde opinião, não consigo cravar o favorito. Para mim é 50% Santos, 50% Palmeiras. O Palmeiras tem a responsabilidade maior porque fez um investimento muito grande. E com isso, então, a cobrança é maior. Tem jogadores que também poderão decidir a partida. Não estou subestimando a equipe do Palmeiras. Tem ótimos jogadores também. Mas vai ser um duelo muito interessante para ver. Pois é. O Jorge ali, jogando ali 50%, 50% para um, para outro, realmente é muito difícil dar um palpite nessa final. O Arthur, o Santos, né, que o Jorge vinha falando, venceu a LDU nas oitavas, fez uma grande partida contra o Grêmio nas quartas, eliminou o Grêmio também em casa e despachou o Boca na semifinal. Como você considera qual foi a melhor partida do Santos até agora nessa Libertadores aí? Eu acho que se a gente fosse ter que escolher, a gente ficaria entre o Grêmio, a segunda partida contra o Grêmio, quando na Vila Belmiro o Santos vai e afirma realmente que merecia estar ali, que não era por acaso,
e a partida contra o Boca Juniors. Acho que pela amplitude do resultado e contra a equipe, né, a grandeza do Boca Juniors, eu fico com o 3-0 na Vila. Acho que é um resultado que se fez muito necessário para a equipe santista, que vai trazer muita moral, com certeza. E também porque, assim, contra o Grêmio, talvez o Santos até jogou melhor em termos, falando assim, de taticamente e com a bola no pé. Mas eu acho que pela amplitude do resultado, você ganhar de um Boca Juniors em uma semifinal de Libertadores, quando todo mundo desacreditava de você, naquele lance dos 4%, acho que eu escolheria o jogo contra o Boca Juniors. Essa semifinal, ainda mais depois daquele não pênalti que no Marinho, né, que não marcaram o pênalti, aquele escândalo do VAR e tudo, o Santos realmente afirmou que o lugar do Santos era na final da Libertadores. E você, Jorge, concorda com o Arthur? A melhor partida foi essa contra essa amplitude de resultado aí quando o Arthur falou. Você concorda com ele? Você acha que foi contra o Boca? Grande partida do Santos na Libertadores? Concordo plenamente. O Santos foi merecedor da partida, tanto na Argentina, quando foi prejudicado pela não marcação da penalidade em cima do Marinho, que foi, para mim, foi pênalti, mas infelizmente não foi marcado, aí gerou todo muitos contestaram contra isso, né? Acharam um absurdo, e o Santos voltou e veio aqui, deu a resposta ao Boca Juniors, e passou como um trator em cima do Boca Juniors. Foi, sim, para mim também, um dos melhores jogos, sim, da Libertadores, né? Mesmo o que aconteceu com o Palmeiras, mas o Santos foi mais interessante, né? O Santos saiu daquele clima pesado que foi na Argentina, da forma como jogou e sendo prejudicado, e aí realmente mostrou que o Santos tinha time, sim, para ganhar do Boca Juniors e fazer a grande final. Então, foi um dos melhores jogos, sim. Mas no sábado a gente vai conhecer, então, esse grande campeão. Aquela hora eu quis dizer também que esperamos que seja escolhido o melhor jogador brasileiro, né, entre Santos e Palmeiras no próximo sábado. Porque temos grandes jogadores e essa final brasileira mostra que o futebol brasileiro está em alta também. Infelizmente, mesmo com os problemas que a CBF apronta e deixa de fazer para os clubes, federações, mas os clubes brasileiros, com organização, com vontade, com esforço, conseguem falar mais alto e conseguem almejar algo maior. Então, portanto, parabéns à equipe do Santos, parabéns à equipe do Palmeiras. Ô Jorge, você fala em jogador brasileiro, né? Talento do jogador brasileiro realmente tem muito jogador de talento no Brasil, né? E falando em talento, né, me veio na cabeça agora, né, nessa campanha do Palmeiras, o Palmeiras pegou o Delfim nas oitavas, né, na segunda fase, Libertad, e na semifinal, eu acredito, eu pergunto a você, não sei se você e o Arthur concordam, que o jogo da ida lá em Avedianeda, né, contra o River Plate, foi a grande partida do Palmeiras nessa Libertadores. E o jogador que jogou muito lá foi o Gabriel Menino, né? Essa jovem revelação do futebol brasileiro, né? Fez uma partidaça, o Palmeiras abriu 3-0 lá. Seria loucura afirmar que esse foi o grande jogo do Palmeiras nessa Libertadores até agora, né? Contando só até agora, porque até a final sábado a gente não sabe. Acho que sem dúvidas é a melhor partida, assim como eu vinha falando do Santos, que foi a partida de afirmação. A partida de afirmação do Palmeiras foi essa, onde o trabalho do Abel Ferreira realmente estava à prova, e a herança Luxemburgo, né, de ter subido os jovens, né, ter lançado os jovens à equipe titular, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, e ainda muitos jovens que o Palmeiras ainda pode contar. Então eu acho que esse jogo, como eu falei do jogo do Santos contra o Boca, que foi a afirmação de que o Santos merecia a final, esse foi o jogo que o Palmeiras afirmou que merecia a final. Ganhou de 3-0 da talvez melhor equipe da década, uma equipe que depois, na volta, mostrou que realmente poderia ter feito um pouco mais, mas eu acho que o mérito é total do Palmeiras, a equipe do Abel Ferreira, que foi perfeita naquela partida. Você citou o Gabriel Menino, fez uma partida de gente grande, de veterano, então acho que os elementos daquela partida e tudo que contribuiu realmente deixam ela como a melhor partida do Palmeiras na Libertadores. Melhor e maior. Até aqui.
Bem, agora eu quero falar com vocês sobre. A gente estava falando de melhores jogadores, né? O Jorge puxou esse assunto aí. Eu quero falar aqui, ó. São 131 diamantes em um anel. Esse anel que é o anel que vai levar para casa o Rei da América. Quem está disputando o Rei da América? Do lado do palmeirense, o Rony, que fez aí, o jogador que começou mal no Palmeiras, tinha dificuldade para fazer gol, aí desandou nessa Libertadores, fazer gol, ser decisivo. O Everton também, numa temporada muito boa, o goleiro. E do lado do Santos, né, tem o Marinho, que é talvez o melhor jogador brasileiro em atividade no Brasil, né? E o Soteldo. Soteldo venezuelano também está nessa disputa aí. Eu quero perguntar a vocês, lembrando que essa votação é pela internet, quem merece ganhar esse anel de Rei da América aí nessa Libertadores, gente? Nossa, grandes jogadores, né? Eu acho que Marinho, o Rony e o Soteldo hoje destacam entre os melhores do Brasil, né? Mas tudo vai decidir no jogo de sábado. Eu acredito que o Marinho, pelo futebol que vem apresentando, não é de hoje que o Marinho vem fazendo grandes jogos pela equipe do Santos, merecendo lugar até mesmo na seleção brasileira. Então, para mim, o Rei da América deveria ser entregue, então, para o grande atacante Marinho da equipe do Santos. E você, Arthur? Concordo com o Jorge. Eu acho que o Rony, por parte do Palmeiras, teve um grande crescimento na temporada, muito devido às suas performances na Libertadores. E pelo lado do Santos, eu acho muito difícil. Quando a gente pensa em Santos, a gente pensa diretamente já em Marinho e Soteldo. Então, se do lado do Palmeiras, na Libertadores, o Rony foi o melhor, acho que do lado do Santos, o Marinho e o Soteldo representam muito do que é essa equipe santista. Mas se tivesse que eu pensar em um, acho que pensaria no Marinho. É verdade. Eu concordo com vocês. Eu acho que o Marinho aí foi um grande destaque, não só da Libertadores com o Santos, mas até do futebol brasileiro. Mas eu vou confessar um negócio para vocês. Eu tenho um pé atrás com esse negócio de eleger jogador antes da final, né? Porque sempre me vem na cabeça a Copa de 2002, quando o Oliver Kahn foi eleito o melhor daquela Copa, e na final, né, teve aquele frango que jogou no pé do Ronaldo e veio o penta pra gente, né? E aí ficou aquela coisa, né? Você olha para a Copa e o melhor da Copa foi o Oliver Kahn, sendo que o Ronaldo foi decisivo ali e podia perfeitamente. Eu acho que só deveria ser eleito sábado, depois do jogo, que a gente ia ter uma real noção. Finalizando aqui o papo de Libertadores dessa final, quero palpites agora, hein? Não vale ficar em cima do muro. Jorge e Arthur, quem vai ganhar a Libertadores no próximo sábado 2020? Placares. Quanto é que vai ser? Vai lá, Jorge. Para mim, 2-1 para a equipe do Santos. Jorge aí, 2-1, equipe do Santos aí. E Arthur, quem vai ganhar? Quem leva a Libertadores para casa? Vai para Baixada ou vai ali para Barra Funda? Acho que teremos um jogo de muitos gols. Prevejo uma partida com muitos gols. Creio que vai ser 3-2 Palmeiras. Santos. O Jorge foi para o Santos, o Arthur foi para o Palmeiras. Eu acredito que esse jogo vai ser 3-3. Vai ser definido nos pênaltis. Todo mundo vai acertar, 10-10. No final, os goleiros vão bater e no final um goleiro vai acertar, outro vai errar. Eu vou ficar em cima do mundo, não vou falar. Sábado vocês descobrem. Um falou Santos, outro Palmeiras. Eu não sei quem vai ganhar. O importante é que o Brasil vai ganhar sábado essa Libertadores. Vou ficar em cima do muro, assumir. Bem, agora nós vamos para a reta final desse nosso Olho no Lance, né, dessa semana importantíssima no futebol brasileiro, histórica, por que não dizer, né? E agora vamos para aquele momento do nosso programa para finalizar, né, o nosso troféu abacaxi e maçã dessa semana, hein? Ô Jorge, vou começar aqui com o melhor da semana. Quem é que merece o troféu maçã dessa semana aí? Nós tivemos aí Brasileirão, essas rodadas aí. Ou você quiser também dar para alguém na Libertadores, além do anel de melhor da América. Para quem vai o troféu maçã? Rapidinho aí no nosso final de semana, nessa semana aí. Para mim, o troféu maçã vai para a equipe do Internacional, principalmente
para o técnico Abelão. De Abelão aí. E você, Arthur, para quem vai o troféu maçã? Fecho com os Jorge. O meu troféu maçã vai para o Abelão. Achei muito bonito, pô, arrepia demais quando você vê aquele vídeo do Abel na beira do campo, comemorando ali, gritando, eufórico com a vitória do Internacional. Então, cara, eu vi o vídeo, eu me arrepiei, realmente é de se emocionar. Então, o meu prêmio maçã vai para o Abel. Bem, eu vou sair um pouco aqui, eu vou dar o meu prêmio maçã para Santos e Palmeiras, que não deixaram o time argentino fazer decisão dentro do Maracanã. Hoje não vai ser dessa vez. Tentaram em 2014, a Alemanha não deixou. Tentaram em 89 contra o Brasil, também não deixou. E dessa vez também não vai ter festa de argentino. Chega Rafa, desse negócio de... A gente sem torcida já vai ser uma final atípica, assim, porque a gente não vai conseguir sentir muito daquele clima de Libertadores. Agora eu fico me imaginando a gente assistir um confronto Boca e River no Maracanã na final de Libertadores. Cara, eu não ia ver. Eu não ia. Me desculpa, mas eu não ia ver. Ia ser triste, ia ser uma final. Se pudesse definir de uma forma, Boca e River no Maracanã, ia ser uma final triste, angustiante. Não, ainda bem que vamos ter Santos e Palmeiras e com certeza vai ser um jogão. Nossa, imagina, hein? Nossa, Boca, esse pessoal vem na Copa de 2014 aqui, meu Deus do céu, foi uma bagunça. Agora vamos para aquele troféu, né? Engraçado, aquele troféu que o pessoal que não foi muito bem, né? Ô Arthur, quem é que merece o abacaxi para casa essa semana, hein? Quem foi o pereba da rodada? Eu venho criticando muito, né, durante esses programas todos, muito a diretoria, né, a diretoria do Vasco, critiquei do Flamengo, critiquei do Botafogo, e eu vou manter um pouco nessa linha. Eu queria fazer uma crítica à diretoria do Santos, né, que apesar de tudo, o Santos, eu até gostaria de dar o prêmio maçã para o Santos também, né, Santos e Palmeiras pela final, escolhi o Abel, mas assim, o Santos com um ano fantástico, e mesmo assim a diretoria um péssimo planejamento, tudo muito ruim, deixando a equipe com salário atrasado. Então eu dou o meu prêmio abacaxi para a diretoria santista, para abrir o olho, porque não pode ser dessa forma. É lamentável a gente ter essas situações ainda no futebol brasileiro. Está dado o abacaxi aí, o do Arthur. O voto vai para a diretoria do Santos. E você, Jorge, para quem vai o abacaxi essa semana? Vai para a equipe do Cruzeiro, né? Pelo péssimo planejamento. Felipão não conseguiu continuar o projeto lá, a equipe não conseguiu o acesso para a Série A, continua na Série B, uma situação caótica para a equipe do Cruzeiro. E Jorge aí dando para o Cruzeiro. Diretoria do Santos, Cruzeiro agora, e o meu voto vai para a torcida do São Paulo, que provocou esse atentado aí no jogo de sábado. Uma vergonha, uma coisa horrorosa, gente. Bombas, pedras, agressões, né? Realmente é lamentável, né? Eu fico imaginando, né? O pessoal, sei lá, não tem família, não tem trabalho, para o cara se dedicar a uma coisa dessa, tem que ter a vida muito vazia. Infelizmente, aí. O meu abacaxi vai com vontade, né? Para esses, não pode nem se chamar de torcedor, né? São vândalos que fizeram isso aí com os jogadores do São Paulo. Eu acho que violência não se justifica, gente. Aqui o nosso programa reprova veementemente. Então, hoje o nosso abacaxi vai partido aí, vai dividido aí para Santos, diretoria de Santos, o Cruzeiro, que não saiu da Série B, e aí para vocês, vândalos aí que vocês se intitulam torcida do São Paulo, que não são, né? Vocês são outra coisa, torcida do São Paulo, a gente tem certeza que é outra coisa. Bem, nós estamos aqui finalizando nossa edição aí do nosso Olho no Lance essa semana. Eu volto em outra oportunidade. Eu quero agradecer aqui, mandar um abraço fraterno aqui para o nosso amigo Jorge Bento, também para o Arthur Teodoro, para o Caleb, que não pôde estar com a gente hoje, para o Naubert, para todos os nossos amigos, e a você, nosso telespectador aí no YouTube, que tem nos assistido sempre. Se você gostou, dá um joinha aí, dá um curtiu pra gente, se gostou, conte pros amigos se você gostou, se você não gostou, conte pros inimigos também, entendeu? E a gente aí vai buscando melhorar cada semana. Não perca que amanhã, ou entre hoje e amanhã, também vai sair no nosso Olho no Lance grandes clássicos essa semana aí, um programa, um quadro tá sensacional, hein, gente? É imperdível. E aí a gente volta semana que vem
Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente!